homines! Na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar o nosso assunto sobre geopolítica da Ásia, da Europa e da Oceania, onde nós iremos aí trabalhar os conflitos na Síria. Também iremos falar sobre a geopolítica e rivalidade nos continentes asiáticos e europeu, onde nós iremos falar aí sobre a questão da Índia e do Paquistão relacionado a Caxemira. Iremos dar foco também na questão das Coreias, desde a divisão da Coreia até os dias atuais aí. E iremos finalizar com a questão da Rússia e Ucrânia relacionado lá à Península da Crimeia, né? Então vamos lá? Primavera Árabe e a Guerra da Síria. Localizada no Oriente Médio e banhada pelo Mar Mediterrâneo, a Síria faz fronteira com a Turquia ao norte, Iraque a leste, Jordânia ao sul, Israel a sudoeste e Líbano a oeste. A maior parte do território nacional é coberta por deserto. Ao longo da história, o território da Síria foi dominado por impérios persa, macedônio, romano, árabe e turco-otomano. A França, durante a primeira metade do século XX, realizou o processo de colonização no país, que conquistou a independência no dia 17 de abril de 1946. A Síria é grande opositora da política israelense, sendo que as duas nações se envolveram em conflitos armados, denominado Guerra dos Seis Dias, em 1967. Fato que levou Israel a incorporar as colinas de Golã, a nascente do Rio Jordão, pertencente à Síria. Os Estados Unidos acusam a Síria de financiar grupos terroristas anti-Israel, em especial o libanês, o Hezbollah, e o palestino, o Hamas. A economia nacional tem, na exploração de petróleo e gás natural, a principal fonte de receitas. Outra atividade de fundamental importância é a agricultura, na qual o cultivo de azeitonas, frutas, legumes, verduras e algodão. A indústria, por sua vez, é pouco desenvolvida e atua nos seguintes segmentos: químicos, petroquímico, couro, têxtil e alimentício. A Primavera Árabe, iniciada nos países do norte da África, mais precisamente na Tunísia em 2010, também repercutiu no Oriente Médio. Arábia Saudita e Bahrein registraram a ocorrência de protestos. A pior situação da Primavera Árabe verificada no Oriente Médio ocorreu na Síria, onde o governo desencadeou uma violenta repressão contra os manifestantes que foram às ruas exigir liberdade e democracia. Isso serviu de estupim para que diversos grupos interessados em derrubar o regime se articulassem e fossem à luta armada. Com o apoio militar da Rússia, as tropas do governo passaram a reconquistar diversos territórios, anteriormente tomados por tropas rebeldes ou por organizações fundamentalistas. A principal delas, o Estado Islâmico, que teve expressiva perda de força e território no período mais recente do conflito. Além dos bombardeios russos e de enfrentar tropas do governo e dos rebeldes, esse grupo também entrou em confrontos diretos com milícias curdas, já que a região por onde se expandiu era majoritariamente território curdo. A situação da Síria tem se tornado cada vez mais complexa por diversos fatores. Entre eles podemos citar o envolvimento de diversos países, como Rússia, Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita e Irã. A presença de rivalidades fortemente marcada em todo o Oriente Médio, de caráter religioso, étnico e econômico, e a fragmentação dos grupos em conflitos, envolvendo inclusive uma série de milícias integradas por combatentes mercenários que atuam sob diversos interesses. Além disso, o caos sírio repercute além das fronteiras nacionais, acirrando outras tensões e produzindo um elevado número de deslocados e refugiados. Já são mais de 11 milhões de refugiados. Estes, em grande parte, aglomeram-se em campos nos países vizinhos, dependendo diretamente de ajuda humanitária. Outros grupos tentam chegar à Europa, em sua maioria por rotas migratórias que cruzam a Turquia. Os deslocamentos humanos mobilizados pelos refugiados sírios são os mais expressivos verificados em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O número de mortos em conflitos, segundo algumas fontes, já se aproxima de 1 milhão. Geopolítica e rivalidade nos continentes asiático, europeu e na Oceania. Índia versus Paquistão.
A República da Índia é um país asiático situado no centro-sul da Ásia. Ao norte faz fronteira com o Nepal, China, ao sul com o Golfo de Manar, ao leste com o Golfo de Bengala, Birmânia e Bangladesh, e ao oeste com o Paquistão e o Mar da Arábia. O território, cuja área é de 3.287.590 km², e abriga uma população com mais de 1 bilhão e 360 milhões de habitantes, número que lhe garante o segundo lugar em população no mundo, superado somente pela China, que possui cerca de 1,4 bilhão de habitantes. O Paquistão também se localiza na Ásia e faz fronteira com a Índia a leste, ao norte com o Afeganistão e o Irã a oeste, além de ser banhado pelo Oceano Índico ao sul. A porção norte do território nacional abriga uma parte da Cordilheira do Himalaia. Após ser colônia britânica, além de travar vários conflitos com a Índia, de maioria hindu, o Paquistão, de maioria muçulmana, tornou-se um país autônomo em 14 de agosto de 1947. O processo de independência da maior colônia que o Reino Unido tinha na Ásia, o Hindustão Britânico, em 1947, resultou na divisão do território em dois países, a Índia, com a maioria da população hinduísta, e o Paquistão, maioria muçulmana. Este dividido em duas partes, oriental e ocidental. O Paquistão Oriental, posteriormente, adquiriu independência e mudou de nome, transformando-se em Bangladesh. Indianos, em sua maioria hinduístas, e paquistaneses, cuja religião predominante é o islamismo, se notabilizam por diversos conflitos entre si. No final do século passado, ambos desenvolveram tecnologias ligadas às armas nucleares, causando ainda mais temor à comunidade internacional, em especial porque tais países estão envolvidos em conflitos territoriais pela disputa da região da Caxemira, o que envolve uma disputa étnica entre os hindus e muçulmanos. A região também compõe uma área estratégica, principalmente pela disponibilidade da água presente na bacia do rio Indo e por seus solos férteis. De maneira efetiva, as disputas territoriais entre esses dois vizinhos atômicos, especialmente em relação a Caxemira, constitui um dos mais reconhecidos espaços de tensão, não apenas na Ásia, mas em todo o planeta. A questão das Coreias. A Coreia do Norte ocupa a porção norte da Península da Coreia, cobrindo uma área de 120.540 km². A maior parte da fronteira da Coreia do Norte é com a República Popular da China e uma pequena parte a norte com a Rússia. E a fronteira ao sul é feita com a Coreia do Sul, ao longo da zona desmilitarizada da Coreia. Ao oeste, ao Mar Amarelo e a Baía da Coreia, e a leste é banhada pelo Mar do Japão. A Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia. Sua única fronteira terrestre é com a Coreia do Norte, com a qual formou apenas um país até 1945. Faz fronteira a leste com o Mar do Japão, a sul com o Estreito da Coreia, que o separa do Japão, e a oeste com o Mar Amarelo. Seu território compreende a metade sul da Península Coreana, englobando cerca de 3.000 ilhas que a rodeiam. Essa região peninsular, onde se encontram as Coreias do Norte e do Sul, forma uma das civilizações mais antigas do mundo. Investigadores arqueológicos afirmam que a península foi ocupada desde o Paleolítico Inferior. Através do tempo, a história da Coreia tem sido turbulenta, com numerosas guerras, incluindo invasões tanto chinesa quanto japonesa. Até 1945, ambas as Coreias formavam um único território, ocupado pelos japoneses. No entanto, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, foi delimitada uma divisão, tendo como base o paralelo 38 graus norte. Coreia do Norte, mantida sob a influência da União Soviética, e Coreia do Sul, sob a influência dos Estados Unidos. Em 1950, um ano após a retirada das tropas estadunidenses e soviéticas da região, a Coreia do Norte, inconformada com a divisão imposta aos coreanos, cruzou o paralelo 38 e invadiu a Coreia do Sul, na tentativa de reunificar o país sob um regime socialista, o qual deu início à Guerra da Coreia. A Coreia do Sul recebeu a ajuda dos Estados Unidos e de outros países capitalistas em uma ação coordenada pela ONU.
Os norte-coreanos, por sua vez, acabaram sendo apoiados militarmente pela China, então aliada da União Soviética. Em 27 de julho de 1953 foi assinado um armistício, o qual assegurou trégua no conflito. A divisão entre as Coreias, no entanto, permaneceu até os dias atuais, estando a faixa de fronteira entre elas desmilitarizada, vivendo assim uma situação de grande tensão e de ameaças recíprocas entre os países. O acesso à Coreia do Sul somente pode ser feito por via marítima ou aérea, uma vez que a Coreia do Norte não permite fluxo de veículos para os países vizinhos. A divisão da Península da Coreia é uma marca profunda do período da Guerra Fria, permanecendo até os dias atuais. Ambos os países seguiram modelos bastante distintos desde então. A Coreia do Sul tornou-se o mais proeminente dos chamados tigres asiáticos, atingindo um estágio bastante evoluído de industrialização e desenvolvimento tecnológico, que se insere entre os mais importantes países emergentes da atualidade. Por outro lado, a Coreia do Norte, embora tenha desenvolvido um relevante parque industrial de base durante a Guerra Fria, atualmente sofre as consequências do isolamento, acentuado com o colapso do bloco socialista em 1991 e a inflexibilidade do regime. A Coreia do Norte é considerada um dos países mais fechados do mundo. Lá, as liberdades individuais, como o direito de ir e vir, o acesso a informações e a divulgação destas, são cercados pelo governo. Os últimos anos têm sido marcados por contradições no contexto das tensões envolvendo as Coreias. No século XXI, a Coreia do Norte acelerou seu processo de desenvolvimento de armas nucleares e mísseis intercontinentais. Japão, Coreia do Sul e até os Estados Unidos sentem-se ameaçados por essa situação. No entanto, em meio a esse clima de permanente tensão, algumas iniciativas de entendimento e abertura de negociação entre as Coreias e mesmo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos sinalizam a possibilidade de superação desse antigo problema geopolítico. As delegações das duas Coreias já desfilaram juntos na abertura de alguns importantes eventos esportivos, como ocorreu nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, Coreia do Sul, em 2018. Alguns encontros também têm sido realizados entre autoridades dos governos, costurando acordos relevantes. O mais celebrado dos encontros diplomáticos envolvendo esse cenário ocorreu em junho de 2018, com a reunião de cúpulas realizado entre dois dos mais controversos líderes mundiais, o estadunidense Donald Trump e o norte-coreano Kim Jong-un. A reunião, segundo especialistas, teve importância mais simbólica, com decisões vagas, sem metas concretas efetivamente estabelecidas. Rússia versus Ucrânia. Para compreender as disputas entre Rússia e Ucrânia pela região da Crimeia, é preciso compreender o histórico e as recentes transformações no cenário político ucraniano, o que acabou por envolver relações diplomáticas entre os dois países e outras forças políticas, notadamente a União Europeia e os Estados Unidos. A Ucrânia é um país marcado por uma ampla pluralidade política e linguística em seu território. Em sua região ocidental, a maioria dos habitantes fala ucraniano e possui, em geral, uma tendência em assumir a linha política que conduziria o país a uma aproximação com a União Europeia. Essa postura vem se alastrando pelo país desde a queda da União Soviética em 1991, da qual fazia parte a Ucrânia. Na região oriental do país, registra-se a presença de povos que utilizam o idioma russo. A Península da Crimeia é uma das regiões de mais concentração de russos. Praticamente 2/3 dos ucranianos de origem russa vivem ali. Originalmente, essa região era habitada pelos tártaros, que foram expulsos e dispersados para outras regiões da União Soviética, no período stalinista. Em seu lugar, vieram os russos. O local é considerado estratégico por se situar no litoral do Mar Negro e possibilitar acesso por mar ao Atlântico pelo Mediterrâneo. Em março de 2014, um referendo popular realizado na Crimeia decidiu pela separação da província em relação à Ucrânia e por sua anexação à Rússia. O governo russo reconheceu imediatamente o referendo e enviou tropas à região para garantir a separação dos cidadãos de origem russa.
Desde então, a situação da Crimeia é tida como geopoliticamente indefinida. O governo russo passou a considerá-la como uma das suas repúblicas autônomas. Em retaliação aos conflitos na Ucrânia, a Rússia foi expulsa do G8 e passou a ter diversas sanções econômicas contra si. De modo geral, os países da Oceania apresentam estabilidade geopolítica, não havendo rivalidades relevantes que produzam conflitos entre nações da região. Bom, pessoal, ficamos por aqui, então até nossa próxima aula.